O fato da gente ter duas provas no Enem pode afetar de alguma forma a nota do Enem de 2020? Muitas pessoas estão com essa dúvida sobre essa questão da gente ter uma prova em novembro e a gente ter uma prova em janeiro para quem está se inscrevendo agora. E nesse vídeo eu vou estar explicando exatamente isso para você. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e antes de eu falar aí sobre essa questão das notas, eu quero ajudar você com a sua nota. Você sabe que o Enem está chegando, faltam pouquíssimos meses, menos de 3 meses para a prova, e se você quer alcançar a aprovação, é importante que você tire uma boa nota em matemática. Porque tirando uma boa nota em matemática, eleva muito a sua média. E para isso não é muito difícil. Basta você entender a prova de matemática e entender quando que você precisa fazer uma conta e quando não precisa fazer uma conta. Devido a isso, eu lancei um e-book explicando tudo isso e muito mais, como resolver exercícios, estratégias de resolver exercícios e os principais assuntos, tudo em um único e-book com preço super acessível. Então, se você está interessado em ficar mais perto da aprovação, acesse o link na descrição, adquira já o seu e-book, com certeza vai te ajudar muito. Então, gurizada, para quem não sabe, acredito que a maioria já saiba a respeito disso, nós vamos ter duas provas nesta edição do Enem de 2021. Nós vamos ter uma prova no mês de novembro, que vai ser a aplicação regular, que no caso vai ser a prova impressa e a prova digital, que vai estar acontecendo nos dias 21 e 28 de novembro. E a gente vai ter uma outra aplicação que vai ser no mês de janeiro, que vai ser para aquelas pessoas privadas de liberdade, que no caso é o Enem PPL, e também para aqueles candidatos que não haviam conseguido se inscrever nesta primeira data de inscrições do Enem e depois dessa decisão do STF, esses candidatos estão se inscrevendo agora. Então, basicamente, esses candidatos vão estar fazendo a prova no mês de janeiro. O que acontece então? Muitas pessoas estão com muitas dúvidas, estão com uma certa preocupação sobre essa questão de ter duas provas. Elas acreditam que isso vai ter um determinado impacto negativo, vai impactar negativamente na nota, digamos assim. Seriam basicamente duas provas com o mesmo tri, é o que muitas pessoas pensam. Só que assim, gente, você não precisa se preocupar. Por quê? Cada prova vai ter o seu determinado tri. Tá? O tri, ele é o tri da prova, então não tem como você ter um tri de duas provas diferentes. No caso, cada prova vai ter o seu tri, porque o tri, ele é basicamente a teoria de resposta ao item. Como cada prova tem os seus próprios itens, então consequentemente cada prova vai ter o seu tri. E o tri, gurizada, ele tá aí justamente para equilibrar a nota. Então você não precisa se preocupar, o pessoal que vai fazer a prova nessa segunda edição vai ter uma vantagem. Não, ninguém vai ter vantagem. O que acontece, na verdade, é que assim, aquela edição que tem menos participantes, ela pode ter um tri que é um pouco mais difícil, digamos assim. O que seria esse tri difícil? No caso, esse tri da prova que tem menos participantes, ele pode ser um tri mais rigoroso, uma vez que você tem menos candidatos, consequentemente você não vai ter uma relação tão grande daquelas questões. No caso, você não vai conseguir ter uma definição tão perfeita daquelas que são as questões fáceis e daquelas que são as questões difíceis. Então vamos supor, digamos assim, fazendo uma comparação, uma prova que tem 40 mil candidatos, ela pode ter um peso para as questões diferente de uma prova que fosse ter 3 milhões. Então, digamos assim, o tri, ele pode ser um pouco prejudicial para quem faz aquela prova com menos questões, uma vez que ele não consegue equilibrar tanto o peso das questões por não ter tantos candidatos. Tem um professor aqui no YouTube e lá no Instagram, que a maioria de vocês deve conhecer porque ele é uma referência, que é o professor Fredão, e ele fala muito a respeito disso. Ele compara com a questão lá do Enem de 2016, onde a gente teve a reaplicação e um candidato que, por exemplo, um aluno dele tinha acertado um determinado número X de questões em uma aplicação e outro aluno que tinha acertado o mesmo número X na outra aplicação, eles tiveram duas notas diferentes. No caso, aquele que fez na aplicação que tinha menos pessoas teve uma nota menor. Então, digamos assim, o tri, ele tá aí para equilibrar as notas, só que mesmo assim ele é um pouco, entre aspas,
prejudicial para quem faz a prova com menos pessoas. Então assim, de um modo geral, o TRI ele vai tentar equilibrar as notas, ele está aí justamente para tentar equilibrar as notas, porém ele não vai conseguir fazer isso com 100% de eficácia, uma vez que não vai ser a mesma quantidade de pessoas fazendo as duas provas. Mas também não vai ser uma discrepância assim absurda, não vai ser um negócio assim de 100, 150 pontos. Não, é coisa de 5, 10, 15 pontos no máximo e olhe lá. Eu diria que no máximo uns 10 pontos aí que a gente pode colocar uma discrepância assim entre aspas. Mas também não é algo assim que você vai se preocupar tanto, tá? Se você tiver um bom desempenho, se você conseguir acertar um número de questões bom, com certeza você vai obter um ótimo resultado. Então, basicamente, o que você tem que se preocupar, na verdade, agora, é justamente em se preparar. Tanto se você vai fazer a prova no mês de novembro, tanto se você vai fazer a prova no mês de janeiro, o que você tem que fazer agora é se preparar e estudar muito para assim conseguir ter um bom desempenho e com esse bom desempenho você vai conseguir a sua aprovação. Muitas pessoas também estão perguntando quantas pessoas se inscreveram, quantas pessoas podem se inscrever aí nesta prova que vai estar acontecendo em janeiro. Assim, gurizada, não vai ser um número de sim, milhões. Vai ser no máximo, eu acredito que vai ser no máximo umas 400 mil pessoas. Eu estava lendo um dado até hoje de manhã, a gente teve até amanhã desta quinta-feira 45 mil pessoas se inscrevendo. Então, basicamente, não é um número assim consideravelmente alto. Lógico que a gente tem que considerar que a maioria das pessoas deixa para se inscrever na última hora, mas assim, não vai ser uma quantidade exorbitante, não vai ser nem perto de 1 milhão. Provavelmente vai ficar aí abaixo da casa dos 400 mil, bem provável para não dizer. Então, basicamente, não vai ser uma quantidade de pessoas grande, vai ser uma quantidade de pessoas pequena, o que vai fazer então com que não aumente muito o número de inscritos, uma vez que a gente teve a menor quantidade de inscritos na história do Enem. E também uma outra pergunta que muitas pessoas fazem é se isso vai fazer com que a concorrência diminua, se vai ser mais fácil para entrar na faculdade. Não, gente, isso não vai acontecer. A concorrência vai ser igual. Alguns cursos e algumas universidades menos concorridas de interior pode reduzir a concorrência, mas os cursos nos grandes centros, nas principais universidades, os cursos mais concorridos, como é o caso, por exemplo, de medicina, não vai diminuir a concorrência, isso vocês não precisam se preocupar. Alguns casos pode até acontecer de universidades e cursos menos concorridos, mas os grandes centros e os cursos concorridos, isso não vai acontecer, essa redução na concorrência. Então seria basicamente isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima!